Olá, bem-vindos novamente. Estamos começando mais um episódio da série Conexão BlackRock. Essa série traz convidados especiais do mercado financeiro e acontece todos os meses no nosso canal do YouTube. Para saber mais sobre a BlackRock, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Hoje nós recebemos a Fernanda Camargo, sócia fundadora da Right Capital. Fernanda, muito obrigada pela presença aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite, Karina. Vamos falar um pouquinho no início sobre você? Como é que começou a sua carreira e qual foi o percurso caminhado para chegar onde você chegou hoje? Tá bom. Bom, eu comecei no mercado financeiro muito cedo, né, com 16 anos. Fui trabalhar numa corretora. Isso era a década de 90. Então era um mundo bem diferente do que a gente tem hoje. Muito diferente. Na época, inclusive, acho que eu era a única... Não, tinham 2 mulheres na corretora, 60 homens. Era a época que o pregão ainda era ao vivo, então era no centro. E as mulheres tinham um pouco de medo de passar lá perto, a gente dava uma volta maior. Você tem uma ideia do universo que eu estou descrevendo. Eu, com 18 anos, fui trabalhar na Merrill Lynch, na Califórnia. Comecei em San Diego, depois mudei para São Francisco. Nessa época, era a época que estava nascendo o Silicon Valley. Então, era tudo muito novo, era aquela parte de tecnologia nascendo, né? E do ponto de vista do mercado financeiro, a Merrill, acho que foi uma das precursoras na história de ter escritórios distribuindo produtos nos Estados Unidos inteiro. Então, até isso vai acabar no nosso assunto aqui, mas na época, quando você chegava de manhã no escritório, você tinha lá uma lista do que você tinha que vender. E os comerciais que vendessem mais ganhavam os tourinhos. O tourinho da Merrill Lynch, o bull da Merrill Lynch, é verdade. E depois, no final, quem ganhasse mais tourinho, tinha lá no final do ano uma viagem e tal. Então, era uma premiação, né? E era uma coisa muito, olhando para trás, né? A gente pensava muito mais em vender o produto do que no que você estava vendendo, né? E era impressionante a força já no mundo todo, né? Que a Merrill tinha. Eu voltei dos Estados Unidos e no 1995 ou 6, 95, fui trabalhar no Deutsche Bank e aí eu fui para tesouraria. E aí tesouraria já era um outro universo. Também nessa época aqui no Brasil, né, os mercados de capitais estavam em evolução, mas a gente ainda tinha eu brinco que os movimentos de mercado eram muito maiores naquela época, né? A tensão de uma tesouraria era outro planeta. E eu acho que isso ajudou muito a entender como é que um banco pensa, né? Como é que são feitas apostas e como que isso é distribuído depois. Então, eu aprendi muito nessa época. Eu fiquei 6 anos lá no banco. Perto do ano 2000, eu resolvi sair para empreender. Fui montar uma empresa de tecnologia. No ano seguinte, se vocês lembram, teve o 11 de setembro. E aí, para todo mundo que estava em tecnologia... Foi caótico. E aí, eu acabei voltando lá para banco, fui trabalhar no Standard Bank, que é um banco sul-africano. Passei mais 2 anos em tesouraria e, finalmente, em 2002, foi quando eu fui trabalhar com o que o que eu faço hoje, que é gestão de patrimônio. Eu acabei conhecendo o Roger Wright. Ele era um dos sócios lá do Banco Garantia, eles tinham vendido o banco e nessa época o Roger queria montar o que era a tal de gestão de patrimônio. E eu lembro de achar tudo muito diferente, não existia isso no Brasil. Se vocês lembrarem, em 2002, a gente estava numa troca de governo de novo, né? A maior parte dos brasileiros naquela época, né? Acho que a turma vinha com trauma de muita inflação e plano Collor, então muito do recurso de brasileiro ficava fora do Brasil, quase não tinha dinheiro no Brasil. Quando você falava de longo prazo, em 2002, você estava falando de 3 meses. Nossa. Então, a gente, quando começou a falar disso, de montar carteiras de longo prazo naquela época, era muito diferente.
E também a outra parte que a gente trouxe foi montar carteiras onde a gente falava de alocação estratégica, ou seja, montar carteiras pensando em longo prazo sem ficar fazendo apostas, que era muito o estilo dos endowments. Então isso era muito novo, foi incrível ter trabalhado com o Roger esses anos todos e excelência técnica e excelência de ser humano também. E aí, em 2009, aconteceu um acidente, né, onde ele faleceu com a família toda. E a gente acabou fazendo uma fusão com a Gávea, né, na época com o Armínio Fraga. Ficamos 2 anos, mais ou menos, nessa história. E aí a Gávea foi vendida para o JP Morgan. Eu não quis ir para o JP Morgan e na época eu resolvi sair. E acabei indo junto com os sócios da 20 ajudar lá a montar a área de gestão de patrimônio. Foram outros 4 anos, né, fazendo essa parte de gestão de patrimônio do lado de uma asset, que tem seus desafios, né? Quando você tem uma asset, a gestão de patrimônio tem a pressão sempre de vender um pouco de produtos da própria asset, né? Então, para manter a independência, sempre foi uma discussão. Finalmente, em 2014, eu tinha conhecido o meu marido, né, trabalhando juntos lá na 20, e a gente decide, então, fundar a Right Capital. A gente já tinha sido mordido pela essa coisa dos negócios de impacto em 2010, e eu, principalmente, tinha aquela convicção de que era uma forma de transformar o capitalismo, né, incluindo pessoas e planeta na conta. E aí, então, a partir de 2014, a gente começa a Right com a ideia de só atender famílias que tivessem um olhar para a transformação social ou ambiental. Então, na época, eu lembro de quando a gente fez o business plan, aquele medo de passar fome, porque a gente achava que não ia ter cliente. E, felizmente, a gente acabou conhecendo o primeiro cliente pouco tempo depois de ter o business plan pronto. E nasceu assim, e hoje, acho que todas as famílias que a gente cuida, né, tem um pedaço da alocação investidos em fundos de impacto, que estão indo super bem, aliás. E o outro lado, a gente tem esse olhar para ESG, acho que desde o começo, e vem cutucando, né, a indústria toda para também ter esse olhar, que tem mais a ver com risco do que com qualquer outra coisa. Então, é isso, né? Tentei resumir até muito aqui. Muito bacana escutar um pouquinho da sua história, longo. Fê. Não, mas muito bom te conhecer um pouquinho melhor. Fê, falando um pouquinho da indústria de gestão de patrimônio, né? Essa é uma indústria que está passando por uma profunda transformação. Muitos estão repensando o seu modelo de negócios. Qual é a sua opinião em relação ao modelo fee-based versus rebate e como que a indústria de gestão de patrimônio tem se posicionado em relação a esse tema? Boa. Bom, acho que vale primeiro explicar o que é o tal do modelo fee-based versus modelo rebate. Acho que se você perguntar para muitos clientes ou muitas pessoas que estão hoje alocados numa plataforma ou através de um agente autônomo, ou de um escritório de agente autônomo, e você pergunta assim, quanto você paga pela gestão do seu patrimônio? A pessoa não sabe, né? A pessoa não... Ela não tem essa transparência. Ela não tem essa transparência, né? Eu tenho um sócio que brinca assim, se você acha que é de graça, o produto é você. Então, não é de graça, né? O que acontece é que o modelo fee-based, que a Karina está falando, é um modelo onde... como o nosso, né? A gente explica, olha, eu vou cobrar X%, né, para gerir teu patrimônio. Então, seja 0,4%, 0,5%, 1%, mas é transparente, né? Eu estou te cobrando isso. E todos os rebates, eu vou explicar, né? Os descontos ou rebates que cada fundo der, a gente vai devolver pro cliente. E isso de forma transparente, tudo, a gente sempre fez isso, né? Então, entrega lá o relatório que você vê todos os rebates voltando. Qual é o modelo de rebate, né, que foi feito até hoje, né? O modelo de rebate, você tem os escritórios de agente autônomo
que estão lá representando alguma plataforma e eles recebem, chega de manhã no escritório, recebe lá, como eu recebia na Merrill, uma lista de fundos, de títulos, de crédito e o que for. Do lado, né, tem lá o FII desse fundo, né, então quanto é a taxa desse fundo, e já calculado quanto que fica de rebate, quanto daquele fundo pro agente autônomo. E aí acontece o óbvio, que nós estamos falando de ser humano. Ele olha ali e fala, bom, aonde eu ganho mais? E aí ele liga para os clientes e distribui, né, aquilo aonde ele ganha mais. Isso não é feito de forma transparente, né? Ele não fala pro cliente quando ele está ligando, olha, esse fundo aqui vai te cobrar 2% de taxa de gestão e eu vou ficar com metade. Isso não é transparente. Ele fala, olha, esse fundo cobra 2% de taxa de gestão, ponto. E a discussão na indústria sempre foi, se o fundo que ele está comprando vai cobrar 2% de taxa de gestão, qual é a diferença desses 2% para quem vai pedaços desse 2%? A diferença é monstruosa e ela pode impactar demais no seu patrimônio, porque você tem ali, quando você olha para os melhores grandes fundos, que são muito bons, a maior parte deles, principalmente os melhores, muitos anos nunca pagaram rebate. Então você imagina que você nunca ia ter aquele fundo na tua carteira. Com o tempo, né, então muitas casas para nascer já combinavam com as plataformas quais seriam os rebates. Então o que acontece é que o cliente final ele acorda com uma alocação que foi toda baseada em rebate. Não necessariamente o que foi bom para ele, mas o que foi bom para o amigo agente autônomo. Então, para o agente autônomo aquilo é ótimo, aquela carteira está remunerando bem, aquela nota estruturada e tal. Mas a pessoa pode ter no final do dia um monte de produtos ali na carteira que não são bons para ela. E ela não tem a menor ideia porque ela está confiando no agente autônomo. Então, isso foi um modelo que eu acho que perdurou até agora, né? E cresceu muito. E com a nova regulação, a regulação exige agora essa transparência. Ao exigir essa transparência, ela está mudando a indústria, porque o agente autônomo, então, vai ter que mandar para o cliente uma lista de quanto que ele está ganhando em cima do patrimônio do cliente. Isso, claro, provavelmente não vai ser uma tarefa fácil, né? Se você nunca falou nada, imagina agora você contar o quanto você está ganhando. Então, nesse sentido, eu acho que isso muda muito. Do outro lado, a regulação também diz agora que a partir de agora os agentes autônomos vão poder ter sócios capitalistas. Então, até ontem, agente autônomo só podia estar ligado a uma plataforma. A partir de agora, ao poder ter sócios, os agentes podem ter uma gestora. Então, o lado bom disso é que se você tem agentes autônomos se juntando ou comprando gestoras, você traz junto com isso a necessidade de certificação, você sobe a barra, as coisas passam a ser um pouquinho mais reguladas, um pouco mais organizadas. Eu acho que para o cliente final isso é bom, né? Para o cliente final isso é mais transparência, isso, né? Você saber quanto o teu amigo agente autônomo está cobrando é bom, né? Você vai saber qual é o viés no final. Então, o fee-based, ele, em geral, se você tiver o modelo fee-based sem conflito, que é esse que devolve 100% dos rebates para os clientes, você acorda com uma alocação que é boa para você. Porque, no final, o fee-based, ele quer que o cliente se dê bem em longo prazo, que o retorno seja bom para o cliente no longo prazo e de forma transparente. O de rebate é uma visão um pouco mais de curto prazo, né? Ela deixa o agente autônomo feliz e depois, se aquele fundo ou aquele ativo não for bem, não é culpa do agente, né? Ou ele pode falar, o cliente que escolheu. Então, essa parte é muito delicada, né? Então, eu acho que a regulação melhorou. Essa subida de barra foi boa. Então, assim, a gente tinha antigamente um modelo em que o rebate predominava.
Agora, com algumas mudanças de regulamentação e também algumas tendências do exterior, a gente está vendo cada vez mais uma adoção maior do fee-based, que a gente acredita que pode ser boa para o cliente final. Sim, eu acho que isso transparência é bom, né? Eu lembro assim, eu comecei a alocar na BlackRock, por exemplo, em 2003. Eu devo ter sido uma das primeiras, você perguntar aí para a turma, acho que a gente lá na uma das Arsenal, pioneiras. Uma das primeiras alocações. E na época, acho que o modelo americano já vinha, né, com as classes. Então você sabia, se você é um institucional que vai alocar bilhões, o seu FII é mais barato. Se você é um varejo que vai alocar poucos mil, o teu FII é mais caro. Mas aquilo estava transparente, né? Então eu acho que isso, né, esse movimento vindo para o Brasil, isso ajuda. Fê, vamos falar um pouquinho do crescimento dessa indústria de gestão de patrimônio, uma vez que a gente tem observado um movimento dos escritórios de agentes autônomos, cada vez mais se tornando ou multifamily offices ou segmentando a sua área de atuação. Fala um pouquinho pra gente desse movimento. Eu acho que o que aconteceu, né? Os escritórios de agente autônomo, alguns deles cresceram muito, né? São pessoas que têm muito acesso, né, a bastante gente. E até outro dia eles estavam ligados a uma plataforma, então tinha que distribuir o produto daquela plataforma, né? A expansão se dá com essa nova regulamentação e eles podendo ter uma gestora, eles não estão presos a plataforma nenhuma mais, né? Então eles estão mais livres para escolher produtos de qualquer plataforma ou estarem custodiados em qualquer banco, né, ou qualquer prestador de serviço. Então, por um lado, a liberdade cresce, por outro lado, acho que exige mais profissionalização nesses escritórios. Então, se antes eles contavam com as equipes de gestão, recomendação das plataformas, hoje eles vão ter que trazer para dentro mais esse know-how, esse expertise de gestão, risco para dentro dos seus escritórios. Vai ter mais exigência de reporting, vai ter mais exigência de controle, né? Mas para o cliente final, isso acaba sendo bom. Vamos falar um pouquinho desse cliente final. Como você tem observado o comportamento do investidor na busca por exposição internacional? Olha, eu acho que aí a gente tem vários pontos de vista, né? A gente sempre aprendeu que no mercado de gestão de patrimônio, se você quer preservar o teu patrimônio, você também tem que medir, né? O ideal seria medir numa moeda, né? A gente sempre falou de medir em dólar, né? Nesse sentido, é bom diversificar e ter reservas em outras moedas, até para preservar o patrimônio, né? O brasileiro, principalmente o cliente menor, não tinha tanto acesso a produtos lá fora. Então, nesse sentido, ficava também dependente do que tinha de produtos nas plataformas. Eu acho que com essa mudança, isso é outra coisa que passa a acontecer. Essas casas podem ter, né, mais exposição, distribuir mais produtos de outros países, né? E então acho que desse ponto de vista desse tipo de preservação, acho que isso faz sentido. Você vai ter, nesse sentido, aumenta a diversificação, né? Você vai ter acesso a outros produtos em outros lugares. Isso, do ponto de vista de preservação de longo prazo, é uma coisa que faz sentido. Ele tem uma oferta maior de produtos à disposição, mais escolhas, mas isso também aumenta a necessidade de educação financeira, né? Se você considerar que hoje, né, no mundo, a riqueza... Tem um relatório do Credit Suisse Wealth Report lá, que mostra que a riqueza no mundo é em torno de 510 trilhões. Os números são chocantes um pouco, porque desses 510 tri, 170 tri é Estados Unidos, 110 tri é Europa, 90 tri é China, mais ou menos, e a América Latina inteirinha junto dá 11 tri. Quando você pensa, a África dá 4 tri. Quando você pensa nisso, nesse ponto de vista, né?
a gente tem uma limitação de mercado aqui, né? A gente tem, se você for comparar a quantidade de talentos que a gente tem aqui versus global, né, lá fora é muito maior. Então, se você for fazer essa busca, principalmente quando você está falando de mercados globais, você precisa de ajuda para achar os melhores gestores lá fora, sim. Então, isso é uma coisa. Do outro lado, acho que, só para dizer assim, acho que o ponto positivo é que de América Latina, sem dúvida, o Brasil tem um dos mercados mais desenvolvidos. E de mercados emergentes, eu diria que também, eu acho que é um dos mais desenvolvidos que tem, né? Acho que a gente, do ponto de vista de diversificação, é importantíssimo ter a alocação lá fora e ter essa educação que ajude. E do outro ponto de vista de mais olhar para o Brasil, a gente também tem coisa muito boa aqui, né? Então eu brinco sempre que ainda temos muito esse perfil de colonização que ficou, né? Uhum. De querer sempre comprar o lá de fora. Uhum. Então, a gente ainda é considerado, né, um país em desenvolvimento, a gente ainda tem riscos políticos e tudo mais, mas de vez em quando eu olho e falo, bom, mas os outros países também têm, né? Vários desafios. Vários desafios. Acho que no fim do dia o que nós estamos dizendo é quanto mais global for o portfólio, mais know-how é importante para buscar, né, esses produtos, esses fundos pelo mundo. Perfeito. Fê, a gente tem observado uma grande migração de clientes dos privates dos bancos para as casas de wealth management. Por que isso está ocorrendo? Olha, isso é um movimento que começou quando você pega lá, principalmente nos Estados Unidos, lá atrás, você teve o primeiro movimento, né, dos grandes talentos que estavam na tesouraria dos bancos, né, e eles começam a montar os primeiros hedge funds, né, então você vai olhar para George Soros e outros, isso começa lá atrás, década de 90, né. E aí você tem isso, você tem um movimento primeiro dos talentos, e aí se forma a indústria dos gestores, dos fundos, né? Com essa coisa que, será que tá no banco, primeiro, esse talento vai ser remunerado tanto quanto ele podia, e do ponto de vista do cliente, o quanto que tem de conflito, né, estando em banco. Então, eu acho que as grandes questões, eu acho que hoje tudo evoluiu, mas as grandes questões foram, né? Quando você está num escritório independente, você saber que aquela alocação não vai ter fundo da casa, a casa, se é uma casa independente e não tem um banco comercial do lado fazendo emissão de debêntures, você não vai acordar com as debêntures na tua carteira. Então, assim, vai ter sempre um filtro, um olhar independente na hora de alocar. Então, eu acho que o movimento vem muito com isso, com clientes buscando essa isenção, né? Dependente do modelo da casa, o cliente quer que a carteira seja boa para ele, né? Não necessariamente para a instituição financeira, né? Então, eu acho que é isso que tem acontecido. Fê, foi muito bom escutar a visão de um multifamily office sobre o cenário atual e as tendências para o futuro. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco. Imagina, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. E para você que nos assistiu até o final, também agradeço a sua companhia. Esse foi mais um episódio da Conexão BlackRock. Em breve nos encontraremos outra vez. Até o próximo episódio.